Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos e hoje eu serei a sua professora de língua portuguesa, tá certo? A gente está ao vivo aqui nos nossos estúdios, mas eu gostaria de relembrá-los que essa aula também pode ser assistida nas nossas plataformas digitais, tá certo? No app do Educa Recife, que você já sabe como baixar, caso você não tenha baixado ainda, tá aí os QR Codes na sua tela para celulares Android e para celulares iOS também. Por que, Vivi? Porque lá você pode ter acesso não somente à aula para rever, mas também ao nosso chat, ou seja, a comunicação aqui em tempo real enquanto a aula acontece. Quem faz o nosso chat de hoje é a professora Adriana Maria, também de língua portuguesa. Vamos dar um oi para ela? Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui no chat aguardando vocês ou dando continuidade, não é? Porque vocês estão aqui no chat já. Tem alunos aqui conectados. Aqueles que não se conectaram, se conectem, tá? E vamos interagir aqui. Isso, não se acanhem, tá certo? Podem falar com a professora Adriana, que ela está atenta aí para esclarecer as dúvidas de vocês. Quem faz a tradução simultânea hoje para a língua brasileira de sinais é a nossa querida intérprete Jéssica. Seja muito bem-vinda, Jéssica. Vamos lá, vamos começar a aula de hoje. Na verdade, a gente conclui, né? Um tema que é a adequação de sentido. A gente já vem conversando sobre a adequação de sentido há um tempo já, né? Em algumas semanas atrás. Depois a gente começou narrativa e agora a gente conclui a adequação de sentidos, tendo em mente de que é aquela adaptaçãozinha que a gente tem que fazer à nossa língua, à nossa linguagem, toda vez que a gente está inserido em algum contexto diferente. Adequar o sentido daquilo que dizemos perpassa por ideias e intenções que o falante exerce quando utiliza a língua, né? A gente pensa que quando a gente está lidando com língua, a gente está falando dela enrijecida, dura, da gramática, né? Dos elementos ali que estão na gramática, mas nem sempre é isso. A gente também perpassa pela intenção do falante, pelas ideias, o que ele quer dizer com determinada circunstância ou situação. Como a gente já viu em aulas anteriores, por exemplo, quando a gente falou de polissemia, uma única palavra ela pode ser empregada em vários sentidos. Então, se uma palavra pode ser empregada em vários sentidos, a gente viu a palavra cabo, né? A gente sabe que a palavra manga, por exemplo, pode ser a fruta, pode ser a manga da nossa roupa. Então, quando isso acontece, é preciso entender as ideias por trás da língua. Qual é o sentido, o que é que o meu falante está querendo expressar quando ele constrói uma sentença, quando ele constrói uma frase. E isso é muito subjetivo, né? Vai depender de qual é o objetivo dessa pessoa. O que pode ajudar na hora de você enriquecer o seu vocabulário e adequar os sentidos mais facilmente é ser curioso, né? Atento aos detalhes. Uma característica muito importante para quem deseja ampliar vocabulário é a curiosidade. Sempre que você lê alguma palavra mais complexa ou desconhecida, ou alguma expressão ou contexto que não entende, pesquise ou pergunte a outras pessoas. Pode parecer até uma dica boba, né? Mas na verdade não. A pesquisa ela faz parte do nosso processo de aprendizagem, né? Quando você vê uma fórmula de matemática e você não sabe como resolver, você vai lá e pesquisa o método de fazer. Para a língua, é a mesma coisa. A gente costuma não ir muito atrás de palavras específicas quando a gente está lendo, né? Porque a gente quer entender pelo contexto. Isso funciona também, muitas vezes. Mas, quando a gente encontra uma palavrinha e não conseguiu entender nem pelo contexto, nem lendo a frase toda, é sinal de que a gente precisa parar e ter um pouquinho mais de atenção com relação a ela. Então, vá para o dicionário, pesquise online e essa curiosidade vai aumentando, consequentemente e sem sombra de dúvidas, o seu vocabulário, tá certo? Ler diariamente não apenas livros, tá? Mas textos de diferentes temas. A leitura é um excelente exercício para o cérebro. Pode aumentar a capacidade de interpretação e ajudar no armazenamento de informações importantes. Eu já vinha defendendo aqui a bandeira da leitura em outras aulas, né? Na aula anterior eu falei um pouquinho mais sobre isso. Então, é ler inicialmente aquilo que te dá muito prazer em ler, aquilo que você consome com alegria, com passatempo, mas depois ampliar esse repertório, né? E do nada, a gente está lendo até bula de remédio, minha gente, quando a gente gosta mesmo. E pega o embalo da coisa, a gente lê de tudo, sai lendo outdoor, sai lendo
publicidade, notícia, qualquer coisa. Então, comece com uma leitura de deleite, uma leitura que lhe dá prazer. Por que, Vivi? Porque isso te dá não só aumento de vocabulário, ou seja, conhecer palavras novas, mas também te dá argumento, né? Porque quando alguém vier falar alguma coisa para você, você vai ter alguma referência, vai saber onde catar, encontrar essa informação para montar um argumento coeso. Que é isso que a gente quer, né? Desenvolvimento cognitivo, uma boa argumentação. Por isso que a gente estuda português também. E várias formas de utilizar a língua e de adequar-se a ela. Ler obras diferentes para ter contato com palavras diferentes. Obras clássicas, por exemplo, podem ajudar a conhecer palavras que não fazem parte do nosso cotidiano. E aí é uma parte muito específica. Por exemplo, cada matéria que você tem na escola tem os seus jargões. Tem palavras que se usa em ciências, por exemplo, que a gente não utiliza tanto no nosso dia a dia. Como é que a gente vai entrar em contato com essa variedade de palavras se a gente está lendo sempre a mesma coisa? Se eu gosto de romance romântico, eu estou lendo só histórias de amor. Mas isso não amplia o meu repertório social e também linguístico. Então, eu preciso ler um artigo científico, eu preciso ler um texto historiográfico, eu preciso ampliar o meu repertório para que o meu argumento não fique fraco, né? Para que o meu texto também não fique fraco com apenas palavras limitadas, porque eu leio pouco. Então, ler de tudo é também parte dessa construção de repertório linguístico e também de repertório argumentativo e de repertório social. Evitar palavras vagas e generalistas. Utilizar essas palavras no dia a dia é fácil e simples, porém empobrece a língua ao usar um só termo ao invés de um termo próprio para cada item. O que é que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, quando a gente está utilizando a língua ali no dia a dia de forma informal, a gente acaba não especificando e não recorrendo a palavras que possam traduzir melhor o que a gente está querendo dizer. Então, a gente generaliza, a gente utiliza palavras que não têm o significado da melhor forma empregado, né? E isso muitas vezes se dá por preguiça, ou muitas vezes se dá porque a gente não sabe a palavra adequada àquele contexto. Então, é necessário recorrer aos sinônimos, a recorrer a palavras específicas. Então, se eu quero falar sobre o ar-condicionado, eu não posso dizer desliga essa coisa ou liga essa coisa. Eu preciso dizer ligue o ar-condicionado, desligue o ar-condicionado. Então, quando eu especifico a palavra, eu evito essa generalização que na nossa cabeça e para a interpretação de quem está escutando a gente, pode parecer confusa, tá certo? Alguns exemplos de palavras vagas que a gente diz e utiliza, mas que elas não têm assim a gente não tem um apego muito forte do significado dela. Por exemplo, quando a gente usa legal, coisa ou coisar, troço, parada, treco, tipo, lance, significa que a gente vai deixar de utilizar essas palavras? Não, né, minha gente? A gente pode continuar utilizando, mas é necessário ter cuidado, porque essas palavras não me dizem exatamente de que coisa eu estou falando. Por exemplo, quando eu digo assim, pega aquele troço. Eu sei lá que troço é esse. Será que a professora Adriana Maria poderia me dizer que troço é esse? A gente não sabe, né? Ela não sabe do que eu estou falando. Então, esse tipo de palavra gera um atrito. Eu poderia estar falando de um abajur, mas quando eu falo troço, eu não especifico. Então, se eu pedir para a professora pegar aquele troço, pode ser que ela volte com um controle remoto, porque há esse conflito das informações. Essas palavras generalistas, que serve para qualquer coisa, serve para qualquer contexto, pode dificultar muito a nossa vida. Qual é o recurso para isso? Utilizar palavras de sentido específico. Então, professora, pegue o abajur. Isso é uma informação objetiva sobre tudo que eu estou falando aqui. Por exemplo, eu não gosto dessa coisa. O ouvinte interlocutor pode entender o que quiser dessa sentença solta, né? Inclusive não entender do que se trata. Mas se formos mais específicos, eu não gosto de música alta, será possível tornar a comunicação muito mais fácil. Então, se eu digo assim, eu não gosto disso, se eu não tiver um contexto anterior, se o falante não souber do que eu estou falando,
se o meu ouvinte não souber do que eu estou falando, a informação se perde. Contudo, se eu especifico, eu não gosto de música alta, eu não gosto que deixe a porta aberta, eu estou sendo muito mais explícita e aí eu evito mal entendidos, tá certo? Má interpretação também. Usar sinônimos, né? E usar sinônimos podem ajudar a gente, com certeza, a tornar a nossa comunicação muito mais assertiva, muito mais acertada também. Ó, procure sinônimos de palavras que você utiliza diariamente. Assim você consegue evitar a repetição constante das mesmas palavras e, consequentemente, também ampliar o seu vocabulário. Por quê? É muito cansativo. Não é nem que fique feio, minha gente, embora fique também. Mas é muito cansativo quando a gente pega um texto e tá lá repetida a mesma coisa. É como você só saber o conectivo mais, por exemplo, a conjunção mais para a oposição e repetir mais durante o texto todinho. Então, fica cansativo para o leitor. Eu preciso saber outros conectivos. Porém, contudo, todavia, todas essas palavras, elas funcionam no sentido de opor ideias. Então, saber sinônimos, palavras que funcionam diferentes palavras que funcionam dentro do mesmo contexto, pode me auxiliar e auxilia muito o leitor na hora de consumir qualquer texto. Massa? Por exemplo, ao invés de dizer educado, você pode utilizar cortês, polido, gentil. Não é que educado esteja inadequado, mas optando pelos sinônimos, você ampliará o uso da língua. Então, por exemplo, eu posso dizer, Adriana é muito educada, e eu digo, Jéssica é muito gentil. Essas palavras, elas têm uma certa equivalência de sentido, né? Elas querem dizer coisas próximas. Então, para não repetir a ideia, imagina que eu estivesse escrevendo um texto. A Adriana é educada, a Jéssica é educada, o meu aluno é educado. Então, isso fica, ao longo do texto, muito repetitivo. O sinônimo vai me ajudar a trazer, de repente, a recuperar uma ideia. Contudo, eu torno o meu texto muito mais fluido, muito mais agradável de se ler. E não fica aquele repeteco de informações e repeteco de palavras também. Escrever com frequência, né, minha gente, é uma coisa que eu sempre falo, aqui também a gente precisa ler com frequência e escrever com frequência. A professora Adriana fala isso direto aqui para vocês. Leiam, releiam, nas outras séries, né, no 6º ano. Ela fala, leia, releia, escreva, reescreva. Então, eu vou aqui plagiar a ideia da professora Adriana, porque vocês precisam, é nossa, né? Vocês precisam ler, reler, escrever e reescrever. Por quê? Isso é mecânico? Não, porque toda vez que a gente produz um texto, a gente tem insights, ou seja, ideias novas sobre esse texto que a gente já escreveu, de repente até o nosso mesmo. O nosso texto se modifica tantas vezes quando a gente para reler o que a gente produziu. Então, por isso que é tão importante fazer esse processo de reescrita. Escreva com frequência. Ao ler, você aprende novas palavras e ao escrever, você pode memorizá-las com facilidade, né? Escrever ajuda a estimular o cérebro a compreender as derivações das palavras, utilizar sinônimos e fixar os vocábulos na memória. Muito mais do que isso também, né? O escrever e ler facilita a sua compreensão de mundo, viu? Muitas vezes a gente só consegue entender uma referência que alguém disse em outro lugar, que alguém leu, uma referência que está nos filmes, que está no teatro, quando a gente lê bastante e cria-se esse repertório na nossa mente. Então, ele funciona muito nesse nível linguístico, de te dar vocabulário, mas também funciona nesse nível social, ou seja, nas nossas interações com outras pessoas e também com a cultura, com as produções artísticas. Você pode começar com um diário, né, ou uma narrativa, uma história que exista na sua cabeça, escrevendo suas memórias favoritas de alguém ou de alguma situação. O importante é criar o hábito da escrita. Muita gente começa a escrever ainda criança, né, com os textos narrativos, ou seja, histórias de contos de fadas, histórias de fábulas, esses textos lúdicos que a gente apresenta para a criança ainda em processo de alfabetização, né? Tenho certeza que com vocês deve ter sido muito parecido também. Outras pessoas, quando crescem mais um pouquinho, que já conseguem produzir textos maiores, acabam migrando para o diário. O diário é um recurso muito utilizado e muito importante, não apenas para registrar a sua memória, ou seja, aquilo que é importante para você,
que aconteceu no seu dia, as suas frustrações, as suas alegrias, como também serve de recurso para essa prática diária de exercer um vocabulário rico. Se você tiver um diário assim, cheio de sinônimos, cheio de construções ricas, fica até mais assim, mais narrativo, mais prazeroso de ler o seu diário a posteriori. Então, quando você recuperar aquele texto, você vai dizer, eita, eu arrasei aqui, quando eu fiz a descrição do meu dia. Então, comece aí com esse exercício de praticar, escrever a sua própria vida. De repente, no futuro até faz uma biografia, né, não, professora? Então, Tá tão na moda, né? Por que não? E também a fazer interpretações distintas sobre a arte e o mundo, né? Como eu estava falando aqui, escrever bem não é simplesmente saber a língua portuguesa, saber usar as regras gramaticais. Escrever bem te dá repertório para o mundo. Pode abrir portas aí gigantescas e várias para que você exerça as suas potências, ó. Por exemplo, quais adjetivos você daria para esse olhar? Tem uma moça aí na tela de vocês, não tem olhando para vocês? Encarando aí. Será que quais seriam os adjetivos que a gente conseguiria pensar para ela? Será que vocês conseguem me dizer rapidinho aí no chat? 1 ou 2 adjetivos que vocês dariam? Ó, adjetivo é quando a gente quer dar qualidade, né? Então, ó, você poderia dizer, ela tem um olhar bonito, ela tem um olhar intrigante, ela tem um olhar feio, ela tem um olhar misterioso. Então, quando a gente está adjetivando, a gente está escolhendo palavras para representar o que a gente está vendo, o que a gente está produzindo, o que a gente está lendo, a gente está utilizando e fazendo esse exercício de adequação da linguagem, né? Por exemplo, se eu acho bonito, tem um peso. Se eu acho lindo, tem outro peso. Embora essas duas palavras elas não entrem em contradição, né? Elas vão na mesma direção em termos de sentido. Contudo, uma tem mais peso que a outra. Então, dependendo da minha intenção, eu adequo a minha linguagem. Ó, os adjetivos que você poderia dar a esse olhar. Eu pensei em misterioso, enigmático, intenso e curioso. Esses foram os adjetivos que eu pensei na hora que eu olhei essa imagem. Mas será que uma outra pessoa teria a mesma inferência, escolheria os mesmos adjetivos para a imagem? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Depende da coincidência. Saber os sinônimos pode nos ajudar na hora de reconhecer uma descrição em um texto escrito. Por exemplo, os famosos olhos de Capitu, no texto de Dom Casmurro, né, de Machado de Assis. Eu recuperei essa imagem não à toa para a gente poder falar como é que Machado de Assis fala dos olhos de Capitu. Esse trecho é bastante famoso. Tenho certeza que vocês já viram em algum lugar e a gente vai ler agora. Ó, juro, deixe ver os olhos, Capitu. Tinha me lembrado a definição que José Dias dera deles. Olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Eu não sabia o que era oblíqua, mas dissimulada sabia. E queria ver se podiam chamar assim. Capitu deixou-se fitar e examinar. Só me perguntava o que era, se nunca os vira. E nada achei extraordinário. A cor e a doçura eram minhas conhecidas. Então veja só como o texto de Machado descreve os olhos de Capitu, oblíqua e dissimulada. Será? Você pensou aí em casa em oblíqua e dissimulada quando viu a imagem anterior que eu mostrei para vocês dos olhos da moça em preto e branco em tons de cinza? Será que são adjetivos que você teria usado? Sim, não. Se sim, arrasou, hein? Você está com um repertório aí, massa. Mas se não, não significa que o seu vocabulário é pobre. Significa só que você adequou a sua realidade ali, do que você estava sentindo. Mas a gente percebe como a língua é muito vasta e como a interpretação também pode ser muito diferente. Ó, vamos recuperar o termo oblíqua. Eu não sei o que significa oblíqua, Vivi, porque você falou do texto, mas eu não sei o que significa. Ó, oblíqua é um termo de significado emprestado da geometria. Ó, vocês estavam aí na aula de matemática, já estão ligadinhos. Que significa uma reta que intercepta não perpendicularmente uma outra reta ou um plano. Ou seja, é uma reta que não cruza-se com outra. A professora Briane vai poder explicar para vocês depois, tá certo? Mas a gente pode ver que é um conceito emprestado.
é um conceito emprestado de uma outra disciplina que eu adapto e recrio num texto literário. Então, o que eu quero dizer com isso? Que era um olhar direto, né? Objetivo, reto, que não fazia curvas, que não se desviava. Então, Capitu tinha a altivez de encarar as pessoas nos olhos sem desviar o olhar. E disso a gente já retira aí traços da personalidade da personagem. E dissimulado? Ficou clarinho, mas eu vou ler. Ó. Dissimulado é um adjetivo, significa que sofreu dissimulação, encoberto, disfarçado. Pode ser também entendido como aquele que dissimula com frequência, fingido, hipócrita, falso. Ou seja, são duas palavras de peso muito grande. Capitu tinha um olhar direto, mas o seu olhar soava aos olhos do narrador, né, aos ouvidos do narrador, como ele interpretava o que via, como dissimulado, como falso, como hipócrita. Então veja que são adjetivos, é uma descrição que carrega um peso aí muito grande, e em apenas duas palavrinhas ele consegue construir todo esse imaginário. Vê como é importante saber adequar a linguagem para a gente conseguir potencializar o nosso texto. É sobre isso que a gente está falando. O que mais pode ajudar, Vivi, na hora de adequar a linguagem? Conversar com pessoas diferentes, né, minha gente? As pessoas ao seu redor também podem ajudar a ampliar o seu vocabulário. Independentemente de serem mais escolarizadas ou menos escolarizadas, todas as pessoas possuem conhecimentos e vocabulários diferentes. Então, assim, não tirem onda com aquela pessoa que você acha que é menos escolarizada, que tem menos coisa para ensinar. Porque ela também tem a sabedoria dela, também tem o conhecimento empírico dela e pode ter muita coisa para dizer para você. Vamos continuar. Ao encontrar uma pessoa com opiniões e inferências distintas do que você com relação a algum assunto, não a reprima, nem a afaste. Tente fazer a reconciliação, tente escutar, dar seu ponto de vista, se você concorda ou não concorda com essa pessoa, por que você discorda dela. E lembre-se de fazer tudo isso com uma linguagem, se não amena, mas talvez um pouco mais assim, tranquila, sossegada, sem a tentativa de ofender ninguém, porque com ofensa a gente não tem diálogo, a gente não chega a lugar nenhum, tá certo? Ó, além da forma de comunicação, alguns mecanismos da língua, né, e aqui a gente chega um pouquinho mais na gramática, também nos ajudam a ter uma fala coesa, né? Imagina se eu tivesse apenas substantivos na língua. Como é que eu ia juntar os substantivos? Dia, noite, mas aí eu não tenho dia e noite, sabe? Eu não consigo juntar as duas ideias. Então, os elementos conectivos funcionam para dar coesão à língua. Um tipo de coesão que existe é a coesão sequencial. Vamos conhecer? A coesão sequencial é um recurso utilizado ao longo da produção textual com o intuito de articular as ideias apresentadas pelo redator. Como o nome já sugere, esse é um mecanismo importante para dar uma sequência lógica à redação, sendo, portanto, elemento fundamental para a coerência do texto. Então, é quando eu vou organizar o meu texto em uma sequência lógica que faça sentido não apenas para quem está escrevendo, mas para quem está lendo também. Porque se a gente pega um texto todo picotado, a gente não vai conseguir entender nada dele. Ó, vamos ler um trecho do Cortiço, de Aloysio de Azevedo, para a gente poder pensar em que tipo de coesão sequencial é essa que eu falo. Ó, João Romão foi, dos 13 aos 25 anos, empregado de um vendeiro que enriqueceu entre as quatro paredes de uma suja e obscura taverna nos refolhos do bairro de Botafogo. E tanto economizou do pouco que ganhara nessa dúzia de anos que, ao retirar-se, o patrão para a terra lhe deixou, em pagamento de ordenados vencidos, não só a venda com o que estava dentro, como ainda 1,5 conto em dinheiro. Proprietário estabelecido por sua conta, o rapaz atirou-se à labutação, ainda com mais ardor, possuindo-se de tal delírio de enriquecer, que afrontava resignado as mais duras privações. Dormia sobre o balcão da própria venda, em cima de uma esteira, fazendo travesseiro de um saco de estopa cheio de palha. Então aqui a gente tem a história de João Romão, que era funcionário e que, depois da morte do patrão, acaba herdando parte do dinheiro. Por que eu trouxe esse trecho? Porque eu quero falar dos verbos. Ó. Eu grifei os verbos. Por quê? Nesse trecho, essa evolução da narrativa acontece através dos verbos, ou seja, dos marcadores verbais, que vão mostrando a sequência dos acontecimentos, a passagem do tempo no texto. Então, aqui, nesse trecho específico do Cortiço,
a gente consegue organizar uma sequência lógica de acontecimentos, de fatos, através do uso dos verbos. Então, ó, o personagem João Romão foi fazer alguma coisa, enriqueceu, economizou, ganhou, retirou-se, estava, estabeleceu-se, atirou-se, possuiu. Então, toda vez que eu uso um verbo, eu marco uma sequência de acontecimentos dentro da narrativa. Isso é o que faz a coesão sequencial. Ou seja, enumera, coloca em ordem, torna a compreensão para o leitor, né, para a pessoa que está acompanhando a história, muito mais sensível, muito mais prática. Vamos embora. Agora é a vez de vocês, né, minha gente? A gente já rodou aqui, coesão sequencial todinha, já falou um monte sobre adequação, então vamos ver qual é a atividade de hoje. Mas antes, vamos passar no chat, para a professora Adriana falar como é que foi e se despedir. Olha, o chat está aqui, não é? Com os alunos Caroline, Maria, Diógenes, interagindo aqui no chat, Andriele. Então, um beijão para vocês. E até a próxima, pessoal. É sempre bom estar com vocês. Eu espero que vocês tenham se divertido bem muito aí no chat, aprontado bem muito. Ó, para terminar nossa aula, eu quero que vocês pensem nessa imagem que eu coloquei aí na tela. Olha como ela parece mágica, fantástica, cheia de ludicidade. Então, eu quero que vocês pensem em adjetivos que se assemelhem à palavra mágico, que tenham a mesma intenção. E usem para definir essa imagem que está aí na tela. Podem tirar print. Mandem no chat, se vocês preferirem, ou lá no canal no YouTube, que eu vou ler as definições que vocês trouxerem para essa imagem, tá certo, minha gente? Foi uma alegria, como sempre. Espero que vocês tenham aí entendido tudo de como a gente faz a adequação linguística. Eu me despeço por aqui e a gente se vê na próxima aula. Um cheiro!